Olá, tudo bem? Estou de volta, mais um episódio do Fuji X Lovers. Antes de tudo, gostaria que você desse um apoio para esse podcast, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Tem aquele amigo que gosta de fotografia amadora, que gosta de sair para fazer fotografia de rua, ou que está aprendendo, ou é profissional, enfim. Compartilhe para a gente poder fazer com que cresça bastante esse podcast. E antes de tudo, gostaria de agradecer a Fujifilm por estar apoiando esse projeto, que é um projeto muito importante para a gente espalhar essa palavra da fotografia por todo lugar, né, aqui no Brasil e fora. Obrigado a Fujifilm pelo apoio e a Worldview, que cede toda essa estrutura em que a gente está gravando aqui agora. O convidado de hoje é o Diogo Barbieri. Tudo bom, Diogo? Eu fui muito bem. Você foi muito bem indicado. Obrigado pelo Paolo, né? Amigo. E aí falou: pode chamar esse aqui, que esse é ponta firme, esse é bom. Bora conversar então. E vamos lá, né? E aí eu queria começar a gente falando um pouquinho do teu background dentro do mundo da imagem, né? Falar um pouquinho. Como eu falei pra você, eu sou da área de economia e administração, né? E nunca tive nada de arte na minha família, né? Nenhum familiar que é fotógrafo, pintor, ator, nada. E aí depois que eu me formei em economia, que resolvi começar a ir por essa área. Aí um dia depois de tomar um pé na bunda e de terminar um relacionamento, aí que eu já tinha uma câmera que era uma Canon na época. Aí eu comecei foi o que te motivou. Foi o que me motivou, Sempre tem uma história dessa, né? Bom motivo. E você... Isso foi que ano? Isso foi 2013 ou 2014. Caramba, e você fez alguma formação ou você foi estudando? Eu fiz um curso muito básico no Senac de Sorocaba, mas a maior parte foi autodidata mesmo. E você me disse que você só... Fuji pra você hoje é só fotografia, né? É só fotografia, eu não faço vídeo, eu sou purista da foto. É isso aí. E aí você associou esse prazer com a fotografia com o trabalho teu, que você trabalha com marketing. Trabalho com marketing, sou diretor de marketing de supermercado. Caramba! É bem diferente, é um marketing que não é um marketing de publicidade, né? Uhum. É marketing de precificação e mercado mesmo na veia, sabe? Sim, então não tem nada a ver com... Tem nada a ver com imagem. Com a imagem, E aí como que foi tua evolução? Porque eu quero chegar num ponto aqui que tem gente que não conhece, mas a gente vai trazer aqui... O Diogo tem um Instagram muito... Isso é um perfil que eu apresento. Eu sempre gostei muito de... Acho que o meu interesse por fotografia, né? Vamos voltar para o passado. Eu lembro quando na época da analógica, ainda que eu via viajar com os meus pais, eles ficavam... Eu gostava de ficar com a câmera, eles ficavam muito bravos, porque eu não tirava foto de pessoas e nem da minha família, entendeu? Uhum. Eu gostava de tirar foto do pôr do sol, de uma escada, dos negócios muito aleatórios, assim, sabe? E aí... Então acho que desde essa época eu já tinha esse interesse latente, assim, por imagem, sabe? Sim. Por composição e tal. Você gostava? Eu gostava, E aí... Mas ficou dormente isso por muitos anos depois, né? Que acabou a analógica, aí eu lembro que eu cheguei a ter as primeiras Cybershots da Sony de 1.3 megapixel e tal. Era um disquete ainda, não? Era aquele SD card roxinho, assim, gordinho. Tá. Aí Compact Flash, não era? Não lembro como é que chama. Um quadradinho? Já era mais alongadinho, assim, né? Ah, tá. Mas aí eu lembro de ter essa câmera também, brincava bastante com ela. Isso foi lá por deve ter sido 2007, por aí. Não, antes, né? Antes. Cybershot, 2005. Por aí. Acho que deve ser 2002, por aí, as primeiras Cybershots. E aí, aí lá eu brinquei mais, e aí depois disso, até 2013, 2014, eu fiquei sem mexer em câmera. E aí você ficou, primeiro você falou foi a Canon? Foi a Canon, depois foi Nikon, e depois foi Fuji. Como que foi a tua entrada na Fuji? A Fuji foi... porque ela é bonita. Boa, é um bom motivo. Porque a minha primeira foi a X100F que eu comprei. Eu lembro que eu fui viajar pra Nova York, daí tava tava esgotada a câmera já. Uhum. Eu tive que entrar no eBay pra comprar ela e pedir pra entregar no hotel, sabe? Caramba! Aqueles esquemas bem assim. Eu já fiz isso com o relógio. Eu faço com o relógio. Aí,
como eu tinha uma Nikon D750. Era muito pesado para carregar aquilo, Sim, sabe? é. Aí eu falei, nossa, apareceu aquela Fuji maravilhosa. Esse ar vintage dela, né? Já tinha visto na mão uma. Era qualidade, né? Tipo, daí eu me apaixonei, cara. E você tem o costume de fazer assim esses passeios fotográficos, os photo-walk? Nossa, a gente fez um domingo, inclusive, até o meu amigo Vini, que tá aqui, é um dos organizadores. Legal. A gente saiu na chuva aí, deu 150 fotógrafos. Caramba, cara. Vocês saíram da onde? A gente saiu aqui da Praça da Sé, da Catedral. Aí deu uma voltona e acabou no Teatro Municipal. Putz, que delícia. Não pararam pra comer em algum lugar, não? A gente parou. Na verdade, a gente teve que parar várias vezes porque tava chovendo, né? Sabe aonde que eu vou sempre quando eu faço os rolês? No Girondino. Ah, sei. É. A gente começa geralmente num mate que tem ali na. Onde que é mesmo, Vini? Frente à galeria do rock. É, em frente à Galeria do Rock. Ah, legal. E me conta como que foi, Diogo, essa questão. Porque você tem um Instagram e ele fala muito de fotografia, Sim. né? Eu sempre. Como que foi essa coisa? Porque você trabalha em supermercado, né? O marketing de supermercado que não tem nada a ver com isso. E você fotografa Por hobby. por amor. Eu fotografo mais rua e viagem, né? Pois é. E aí, de repente, você vira um produtor de conteúdo. Até eu acho que se a gente puder colocar os prints do perfil do Instagram, né? Do teu Sim. perfil do Instagram. E, pô, eu vi que agora tem 117 mil aí, ó. Isso, é. 117 mil seguidores, cara. Me conta um pouquinho dessa história aí que, pô, isso Na verdade, eu nunca achei que fosse estourar tanto assim, né? Foi totalmente. De onde você teve a ideia? Como que foi? Na verdade, eu sempre segui. Eu sempre gostei muito de história no geral mesmo. E isso meio que foi pra fotografia também, né? Tá. Aí eu sempre estudei mestres da fotografia, né? E filósofos da fotografia, tipo Susan Sontag. Aí foi meio que misturando essas coisas. E eu senti que tinha uma falta de conteúdos brasileiros. Eu sempre acompanhei muito conteúdo americano, gringo. Sim. Só que faltava algum brasileiro falando disso, né? Putz, sensacional. Aí eu peguei meio que o que os gringos faziam no YouTube e trouxe uma linguagem mais básica, né, para Instagram e pro Brasil, né? E como que você decidiu, assim, como seria o teu estilo perante a câmera? Você não tinha experiência Não, eu disso já aí, né? mudei, nunca tinha me gravado. Pois é, nunca cara, tinha falado com uma isso é câmera. muito louco. Eu tô curioso pra saber disso aí. Eu nunca tinha nem me gravado, daí. Não sei também, cara. Teve um dia que deu a louca, eu falei, vou começar a fazer, vai. Só pra dar. Também, sabe, tipo, tem uma hora que você quer fazer alguma coisa diferente, né? Seu trabalho fica muito a mesma coisa. Vamos fazer um desafio novo? Vamos. Aí eu peguei. E começou de forma despretensiosa. Despretensiosa. E foi. Como que foi? Do nada Teve foi um crescendo? vídeo teve alguns vídeos que explodiram, assim, sabe? Foi o vídeo da Vivian Maier, né? Que é uma Pô, fotógrafa de rua. sensacional, né? Depois teve o vídeo do Masahisa Fukazi, que é um fotógrafo japonês que fotografou a esposa dele todos os dias, por muitos anos. Aí acabou o relacionamento dele. Dá pra meio que você ver isso nas fotos, entendeu? A cara dela mudando. É bem louco. Caraca, assim. cara. Aí depois Aí teve outros vídeos que foram, de pouco em pouco foi crescendo. E quais foram os fotógrafos que mais te marcaram? Assim, que você não conhecia tanto a história, você foi pesquisar, Nossa, ou que você já conhecia, quais são os fotógrafos que você fala, pô, esse aqui, independente de ter dado mais audiência ou não. Pô, é que tem alguns que, por exemplo, outra coisa que eu apresento são projetos de fotografia contemporânea, né? Então, como eu disse da Susan Sontag, eu acredito muito na fotografia como uma linguagem, né? A gente está acostumado a pensar na fotografia como uma foto bonita, né? Mas isso não é verdade, né? Fotografia não precisa ser bonita, não precisa ser nada especificamente. Fotografia é uma linguagem a qual você pode usar para falar sobre qualquer assunto, né? Então, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz que é da minha fotógrafa japonesa. O que ela fez? Ela mandava uma carta para as pessoas na rua, pessoas aleatórias, e ela pedia para as pessoas virem na janela da casa delas num certo horário, num certo dia. Ela não tinha contato nenhum com eles. Daí ela pegava a câmera e fotografa ele de longe, entendeu? Caraca! E aí tem essas fotos das pessoas na janela paradas, assim. Chama Dear Stranger esse projeto. E é um projeto recente? É um projeto... Não, acho que tem uns 10 anos já. Mas tem um vídeo, eu fiz um vídeo ano passado. É muito legal. Então eu gosto muito desses projetos inovadores que usam a fotografia, que desafiam o convencional que a gente entende de fotografia.
E dos antigos, quem que te inspirou mais? Eu comecei, acho que os primeiros que me apaixonei mesmo por fotografia de rua, assim, foi o Bresson e o Doisneau, né? São os dois clássicos, esse é clássico. né? Dois franceses. Aí você começa por eles, você chega nesses caras, tipo, esse aqui, Steven Shore, né, que é ele é um fotógrafo americano que ele só fotografa, o livro dele chama Lugares Incomuns, Aham. mais famoso. Só que na verdade ele só fotografa lugares extremamente comuns, que é estacionamento, aqueles hotéis, toda aquela vibe americana. De estrada, sabe? Uhum. Ele foi um dos que começou essa linguagem. Caramba, que Nos demais. anos 70. E você já conhecia ou você começou a pesquisar e descobriu? Então, muitos eu já conhecia de nome, ou uma foto ou duas, só que aí como eu tenho que pesquisar foto, biografia, cada pesquisa, Pô, isso é sensacional. cada vídeo meu eu levo de 8 a 10 horas pra fazer. Perfeito, cara. Muito Por isso que eu não bom. consigo produzir muito vídeo. Pô, esse perfil, ele foi muito mais do que ter seguidor, foi um crescimento pessoal teu. Em parte de estudo é sensacional. Pô, sensacional. Vamos ver outras do Instagram. Aí E você coloca também, além de você coloca histórias. E carrosséis, nos carrosséis eu também apresento algumas histórias ou projetos, né? Tipo, esse aqui é um tailandês, a arte da observação. É esse Tavepong Pralowong. E ó essa foto que ele tirou na rua aqui, é O sensacional. cara ia cair, né? Aí você fica pensando, como que o cara anda na rua e consegue achar esses momentos, né? Isso é sensacional. Parece IA, né? Aí eu fiz... E do cochilo? Do arte do cochilo o cara... É simplesmente isso, é o banal, né? São os pais dele dormindo. Aí todo dia nas férias de verão, ele tirava uma foto dos pais dele dormindo. Pô, tem ali o Homem-Hiena também. Cara, muito interessante. Você vai buscar... Esse aqui é uma série super polêmica dos anos 80, né? Que ela foi... Eu falo que ela é a fotógrafa mais cancelada da história. Porque ela fotografou os filhos dela de um jeito muito polêmico. Hoje já é polêmico. Imagina na época, então, né? Uhum. A foto dela foi tirada de museus e tal. Mas ela é considerada uma das maiores fotógrafas vivas hoje, né? É a Sally Mann. Mas o que tinha as fotos das crianças? Foto tem muita nudez, então. Ah, tá. Criança sem camiseta e tal. Aí pega... Certas pessoas prendem muito a isso, entendeu? Tinha um fotógrafo da década de 70, não sei se você já fez matéria dele, eu sou péssimo pra nome, cara. E ele tinha fotografias de meninas, tipo ninfas bucólicas, tipo no rio, tomando banho. O cara foi muito famoso, eu não lembro o nome dele. Eu não conheço. Você não conhece? Não. E eu comentei, eu tinha um grupo que eu fazia photowalk aqui em São Paulo, pessoal das antigas, dos fotógrafos, tudo pessoal de 60, 70 anos. E eu comentei, eu falei, pô, meu pai me mostrou isso quando eu era menino, né? Aí ele falou, é o fulano de tal. Ele deu o nome do fotógrafo, falou, eu tenho um CD. Caramba. Ele falou, eu tenho um CD com um documentário sobre isso, você quer? Eu vou fazer uma cópia. Eu falei, quero. Ele me deu o CD. Eu perdi o CD, não sei nem onde que tá. Mas eu conheço um fotógrafo de ninfas, que é dos anos 80. Mas ele foi cancelado, eu soube. Foi. Esse cara hoje, tipo, de 10 anos pra cá, ele foi cancelado. Caramba. Mas na época... Então esse que eu conheço é um de 1900. Na verdade ele enganava as pessoas, ele fotografava fadas e coisa, e ele falava que era de verdade, entendeu? Ué, e era o quê? Era montagem, né? Naquela época, assim, só que... ele falava que era fada. Só que naquela época ninguém sabia que era montagem, né? Só, tipo, era muito difícil existir uma montagem. E era meio ninfa, assim. Isso. Pô, isso seria... Você vê que antigamente os caras não eram cancelados. E tem mais um? Já mudou, né? E você conta também no Instagram histórias, né? Sim, conto histórias de fotógrafos. Melvin, que é meu amigo aqui, ó, puta fotógrafo brasileiro contemporâneo. Acho que eu já ouvi falar dele. Ele tá fugizeiro agora também, tá? Se você quiser chamar ele. Pô, que legal. Fantástico o trabalho dele. Pô, sensacional. Aí, por exemplo, esse Vidiane Kotenko, ele é um cara que tira foto do banco de praça todos os dias por 10 anos, no mesmo banco. Aí a história é que você vê as pessoas vivendo no banco, usando o banco pra jogar baralho, pra namorar, pra discutir, pra dormir, pra se proteger da chuva. Então tem toda essa banalidade do cotidiano, assim, sabe? E o cara é russo? Ele é ucraniano. Ucraniano. E essa face do fim do mundo? Face do fim do mundo é de uma população chama Faces of Yamal, o projeto original. Eles são da Sibéria. Imaginei. Só que aí a mulher foi lá
e ela ficou com eles um tempão e fotografou, fez retratos das faces dele. Que eles falam que lá é o último lugar do mundo, né? Então, E é muito diferente, né, muito cara? diferente. Aí você vê que eles são, apesar deles serem russos, né? Eles são nativos, mas fazem parte hoje do território russo. E eles são, né? Eles têm olho puxado, olho azul, né? Então é muito interessante, isso que chama a atenção. Pô, sensacional, cara. E aquele Só- ali foi o que bombou Opa, volta. Aquele primeiro ali da Elsa Garrison foi que teve a Olimpíada de Inverno esse ano. Aham. Aí fizeram uma foto do menino com o IA. Eles pegaram essa foto, passaram numa IA, e aí é uma foto com ele mordendo a medalha que ele ganhou. E essa foto de IA bombou mais do que a de verdade. Aham. Aí é quando eu tô falando de fotografia de IA. Ah, tá, entendi. E ele, que foi? Ele machucou a boca ali? No jogo caiu o dente dele, né? Rock aí é pancadaria. É, Rock. O próximo. Cara, muito legal. Pô, Esse aqui é super clássico, esse da Adriane Selinger aqui, que é o Adolescente em Seus Quartos dos anos 90, é um livro muito legal de fotografia. E você coloca. Esse aqui é super importante, que pouca gente sabe, ó. Manda. Hercule Florence foi o cara que inventou a fotografia, e ele é brasileiro. O primeiro processo fotográfico completo, né, foi feito no Brasil, em 1886, em Campinas. Foi esse cara Caramba, aqui, que é um francês. É um dos primeiros fotógrafos brasileiros, né? E só que é o processo fotográfico, ele não fez o processo de capturar a imagem na câmera obscura. Aham. Ele fez tipo uma fotocópia, entendeu? Ah, Ele usava para copiar rótulos de coisas. caramba, cara, não sabia, nem conhecia. Inclusive tá tendo a exposição dele agora de 200 anos, lá em Campinas, muito legal. Aonde, sabe? No Instituto Hercule Florence. Pô. Ah, tem um instituto com o nome dele? Tem um festival de fotografia com o nome dele. Pô, você tem uma memória boa, hein, Júlio? Graças a Deus. Caramba, cara. Pô, muito E legal. essa cara. foto aqui também é aqui em São Paulo, essa do René Bourri. Pra mim é uma das fotos mais loucas que já foi feita em São Paulo. Você já deve ter visto já essa do... Esse do tá do onde? prédio. Qual. É no centro, agora eu não vou lembrar qual prédio que é esse, cara. Não, digo a exposição. Ah, do Hercule Florence? Não, do René. A do René não, do René não sei. Não tem Ah, não tá em exposição, né? Mas a foto foi tirada aqui em São Paulo. E você no vídeo, nos vídeos você mescla as fotos e vídeos Eu falando. né? Isso, isso que é difícil fazer esse equilíbrio até. Tipo, Pois é, isso que eu ia falar. as fotos, Timing, né? as fotos, eu geralmente gosto de casar a foto com o que eu tô falando, né? Aham. Só que a foto fica por um segundo no vídeo. Sim. Aí, Cara, geralmente as pessoas assistem de novo pra poder pausar e tal. Agora, é incrível, cara, que você não tinha experiência nisso. Foi complicado. E aí, de repente, Os você virou primeiros vídeos foi bem difícil de Cara, fazer. você virou um editor especialista nisso aí. Roteirista, editor, pesquisador. Cara, inacreditável, cara. Foi bem- Essa história tua aí é muito boa. bem legal o trabalho. Não, e eu acho interessante, cara, é que você não tá falando de equipamento, né? Exatamente. Foi uma das pegadas que eu queria fazer, é isso também. Porque o conteúdo de audiovisual é muito focado em equipamento. Muito também. focado em equipamento. Porque tem que ser também, porque é uma coisa muito útil, que é o básico Sim, do básico. claro, né? claro. Então, Mas você vê que engraçado, a gente falando disso. O Fuji X Lovers é um canal também que eu não quero falar de equipamento, apesar de ser da apesar de Fuji. ser da Fuji, exatamente. Né? Assim, mas, é claro, de forma indireta eu acabo falando. Lógico. Porque todo mundo que tá dentro usa Fuji. E Mas não é o foco principal, né? dá para compreender de alguma maneira. Porque é como se fosse uma filosofia. Sim. Usar Fujifilm. Mas eu não fico batendo nisso. Porque eu acho que já tem muita gente falando. Você vai entrar na internet com vídeo de Fuji, tem um monte de gente falando de 90%. spec, não sei o que. Cara, spec você entra na internet, Review você de vê lente. review de lente. E às vezes, né, uma coisa que me incomodava muito, que eu, quando comecei a fazer os eventos da Fuji e tudo mais, eu seguia esses caras que fazem review de equipamento. Não vou falar nome, porque inclusive vai ter gente de fora que vai estar vendo. Mas, por exemplo, tinha um cara que eu via ele... Até hoje ele é famoso. Você deve saber quem que é. O cara que era de uma loja. Aham. Super famoso. Só que assim, eu olhava e falava, cara, esse cara nem é fotógrafo. Tipo... É o vendedor só da loja. É o vendedor da sabe os loja que specs. clica, entendeu? E aí ele fazia os testes com as câmeras, tudo. Cara, mas não dá pra ver. Porque não era um fotógrafo, Entendi. entendeu? Aí isso é uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Muita gente que fala de equipamento não fotografa, não é fotógrafo, não vive isso, nem vive da fotografia
que nem é fotógrafo mesmo. Nesse caso é melhor até você ver só uma lista de features da câmera. Eu preferi entrar no The Preview. Eu usei bastante. Né? E aí lá tinha tudo os features, os specs, né? E eu acho que é muito mais que isso, né? Com certeza. Às vezes as pessoas perguntam, por que você tem essa coisa com o Fuji? É que, assim, eu tive assim, o privilégio de conhecer os caras que fizeram, que fazem isso aqui, né? E aí eu vi realmente, eu não conheço das outras marcas. Claro. Não conheço. Mas eu acho difícil, cara, que as outras marcas tenham essa paixão que os caras têm. Cara, porque na Fuji eles são muito gratos por tudo que a fotografia trouxe para eles, entendeu? Toda empresa é uma holding hoje gigantesca, eu acho que de 80 bilhões de dólares. Eu acho que a Fuji hoje inteira na área de medicina, várias áreas, até de cosmético. E todo mundo sabe que a base veio do filme, isso aí. do layer. Entendeu? Eles têm muita gratidão à fotografia. Então, apesar de ser uma área muito lucrativa, é uma área que eles dedicam um amor mesmo. Você vê que, assim, você entra na Fuji, tem um museu da fotografia, tem uma galeria, sempre eles dão essa ênfase na fotografia. E você vê que, tipo, todos os executivos que eu conheço, eles amam fotografar. Isso é legal. Então, eu já fiz até photowalk com eles, entendeu? Porque eles gostam, tipo, eles curtem as câmeras, eles experimentam, eles ouvem. Isso eu acho muito legal. Até tô convencendo nosso amigo que tá aqui, que é Canon. Não era pra falar de outra marca, né? Mas assim, isso é uma coisa. Eu era outra marca, né? Eu era Canon. E assim, não tô falando que o equipamento é ruim. O equipamento é ótimo. Lógico. Ótimo, excelente, não tem o que falar. Só que eu sentia falta de algumas coisas que eu vejo na Fuji que eu não via nas outras marcas. É uma alma do negócio, assim, né? Uma alma, cara. E assim, a coisa de, você fala com os executivos, eles prestam atenção, cara. Legal. Tipo assim, esse botão não tá muito legal. Isso, até nesse sentido, legal. Eu tinha uma birra muito grande com a X Pro 3. Eu não cheguei a usar essa. Por causa do LCD, né? Que ele baixava assim, né? Cara, essa aqui eu tenho a única coisa que eu não gosto dessa é que quando ela tá assim, a coisa não flipa. Como na XT5. E na minha XH2 também. Pois é. E eu fui um cara que reclamei muito da X Pro 3 por causa disso, né? Porque ela é fechada aqui, aí você abre e olha por baixo. Aí eu falava pra eles, olha, isso aqui é muito ruim, né? Só que eu já vi fotógrafo que gosta disso, então eu falei, cara... Ainda mais nessa linha X Pro, que ela não é feita para ser mais conveniente possível. Ela é feita para ser uma experiência, né? Para ser experiência. Mas assim, de qualquer forma, eles ouvem. E isso já é uma grande coisa. Por exemplo, quando eu tinha Canon, eu usava muito, cara. Eu era hard user, né? Fazia muito casamento. Fotografava estúdio o dia inteiro, cara. Eu fotografava o dia inteiro. Assim, era uma coisa impressionante. Eu mexia com fotografia o dia inteiro. E as minhas câmeras eu batia mesmo. Sempre trocava de câmera, tudo. E tinha alguns problemas que vinham, por exemplo, tinha um magenta na época, né? Que era insuportável, cara. Eu tinha que ficar. Eu tinha que fazer correção. Não, depois eu descobri um jeito de corrigir nativamente na câmera. Mas até eu aprender a fazer isso, me incomodava. E tinha várias coisas, por exemplo, no vídeo, né? Já tinha lançado a Magic Lantern, não sei se você lembra disso aí. Não lembro. Eles criaram um hack para você instalar dentro da 5D Mark II e virar uma câmera com vários features de cinema, entendeu? Eu não sabia. Para vídeo, bem avançados, entendeu? Quer dizer, se você fazia um hack e instalava dentro da câmera e ficava top, por que a empresa não fez isso, entendeu? Então, ficaram muitos anos, cara. E os fotógrafos criaram o hack, falavam disso, tinha fóruns e fóruns e fóruns. Parecia que a empresa não tá nem aí. Não sei, não tô falando, mas era a minha impressão como usuário, entendeu? Na época eu ficava assim, revoltado. E aí tipo, tinha que corrigir alguma coisa que era algo de software na câmera. Em vez de lançarem uma atualização e corrigir, eles ficavam segurando para lançar outra câmera para você comprar outra câmera. E sempre foi assim. E quando eu descobri a Fuji,
teve uma coisa que me impressionou muito, que é a X100, a primeira. Sei. Era uma câmera de 2011. E quando deu 2015, os caras fizeram a última atualização dela. Pô, já tinha 4 anos de câmera. Eles atualizaram 28 pontos na câmera. Cara. Eles mudaram completamente Eu sei que eles sempre fazem mudança no autofoco também pra melhorar, né? autofoco. Enfim, A câmera vai mudando com o tempo. a câmera vai mudando. E isso é uma coisa que é impressionante, né? Sim. Porque você vê que tem esse cuidado de fazer o que... Porque a máquina tá aí. Você tem que tirar o máximo da máquina. E os caras irem atualizando pra você, pô, é sensacional. Então, essas coisas assim me fascinaram. Por isso que eu não fico falando tanto do equipamento, de feature, mas eu acho que é uma filosofia mesmo. De quem fotografa com Fuji tem mais ou menos Aí tem o passado com o filme também, que tem todos esses negócios, né? Pô, Acho que dá um charme a mais no negócio. você fotografa com Analógico? Recipe? Eu uso muito a Receita, muito. Eu acho que eu vou pedir pro Ricardo colocar umas fotos suas pra gente... Você me pegou meio de surpresa ontem. Não, você botou aleatório, você falou pra mim, Eu né? botei meio que aleatório que eu achei no meu Lightroom. Se você quiser ir comentando, Essa daí foi no Japão, acho que foi 2017. Esse aí é a Cross. pô, tá lindo, cara. Isso aqui é daquele... Isso é na prefeitura do Japão. Ah, tá. Não é Prefeitura do Tóquio. aquela... Tokyo Tower? Eu fui lá. Muito legal. Isso daí agora eu tô fazendo uma série de silhuetas. Essa é nova. Eu fui pra Portugal agora. Aham, E como eu sou robista, né, eu me dou o luxo de fazer experimentos e estudos, né? aham. Então agora eu tô numa fase de fazer experimento e uma série só de estudar silhueta, entendeu? Ah, interessante. Então eu tô capturando silhuetas em vários contextos diferentes e Você coisas. já fica com o olhar voltado pra silhueta. Com o olhar voltado pra isso. Então agora, essa foi a ideia, de pegar essa ponte aí, as pessoas atravessando a ponte, só que de modo de sombra. Pô, Entendeu? muito legal. Aí, Mesma coisa, né? Mesma coisa. Foi em Portugal também agora, isso. E quando você clicou, você já pensou nisso. Falou, vou inverter. Vou inverter, acho que vai dar certinho lá. Pra pegar o topo do frame aqui embaixo no meio. Lá em Portugal também. Portugal também. Tem cara de português. Esse também é bem... Essa aí já é fotografia mais de rua mesmo, básica assim, né? Mas é em Portugal também. Esse foi em Buenos Aires, agora no começo do ano. Buenos Aires também. Também silhueta, né? Também silhueta. Mas é fotografia de rua mesmo, básica. Você foi aqui em São Paulo? Nós fomos em Buenos Aires também. Ah, Buenos Aires, tá. Buenos Aires também. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, é fazer contato do olhar, né? De quando você está fotografando. Quando a pessoa te pega no flagra mesmo, assim, né? Eu gosto dessa sensação. Tipo a surpresa do olhar, assim. Ver a reação da pessoa, assim, sabe? E você é mais de rejeição ou de... Cara, depende... As pessoas geralmente não ligam muito, não. Não ligam, né? Quando elas te pegam, geralmente você tipo, não vou sair correndo, entendeu? Aham. Você dá o olhar e fala, oi, não sei o quê. Se a pessoa reclamar, você apaga, lógico. Mas Sim, mas é raro, né? Geralmente elas não pedem, não, cara. É o mesmo cara. O mesmo cara, né? Acho que eu tinha que apagar uma. Aí você foi na Recoleta. Ah, Recoleta. Você foi no Carnaval esse ano. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. O Carnaval, pra quem gosta de fotografia de rua, é muito bom, porque... Muita cor, né? Muita cor mesmo. Muita coisa acontecendo. As pessoas não ligam de ser fotografadas, entendeu? Esses caras aqui, todos ficaram meus amigos depois, tipo, a gente ficou trocando uma ideia. Aham. Até acho que um deles era até gringo, um ou dois. E então, tipo, você é meio que liberado pra fotografar qualquer coisa no carnaval. Aham. E todo mundo é super solícito. E engraçado que você tá fazendo em preto e branco, né? Exatamente. Você faz mais preto e branco. Mas eu tô numa fase preto e branco agora. Porque carnaval é legal cor, né? Legal. Esse aqui em São Paulo também. Pô, esse carrinho aí é uma raridade, hein? Tá bem o carro. Essa eu tirei dentro do Uber, ó. Pô, muito legal. E eu gosto desse negócio, isso é em Portugal também. Eu gosto desse negócio meio sujão, assim, sabe? Tipo, Aham. muito de fotografia até meio japonesa, assim, de Dado Moriyama. Cara, tá muito interessante a menina com... A menina olhando bem pra mim também. Tá muito legal isso aí. Muito interessante. Senhorzinho português. Eu sou apaixonado por
velhinhos assim, raiz, sabe? Tipo. Aí você vê. E isso tem muito em Portugal. Aí eu vi esse senhorzinho de boi, né? De terno, lendo jornalzinho na coisa, eu não resisti, né? Aí você no Rio de No Janeiro. Rio. Copacabana? É. Acho que é no Atuapestana isso aí. Japão. Templo dos Gatos. Você foi em Nápoles. Nossa, não conheço Nápoles, cara. Cara, Nápoles é maravilhoso. É muito. Se você gosta de São Paulo, você gosta de caos, você tem que ir pra Nápoles. Mas diz que assim. É meio assim. Nápoles é meio Rio de Janeiro, né? É, isso aí. É, A galera é mais relax, é assim. mais relax, só que a bagunça, tipo. Pode ser um pouco de Rio de Janeiro mesmo. É mais assim. É bem bagunçado, tudo sujo, lixo. Só que é uma cidade muito apaixonante ao mesmo tempo, cara. É bem. As pessoas, né? As pessoas, elas são muito apaixonadas. Tem o Vesúvio ali que você vê Putz, de longe. eu tenho vontade de conhecer Eu Nápoles. subi o Vesúvio, é bem, Você bem foi legal. de boa, foi sozinho? Eu fiquei um mês estudando. 2023 estudando italiano. Aham. Aí eu fui bastante pro Nápoles. Você fez um mês de italiano lá. E é bem diferente o italiano do sul do norte. Na verdade, italiano, Nápoles não fala nem italiano. Cada lugar da Itália fala um dialeto. Um dialeto, aham. E um dialeto que, na verdade, às vezes é quase outra língua. Em Nápoles falam muito napolitano, né? Ah, o napolitano. Mas se você fala na rua com eles falam italiano. Tem o italiano pra todo mundo No e geral, tem o tipo de tem dialeto. o dialeto, é. E eles falam mais dialeto, na verdade, né? Ah, eles falam dialeto. Que aí eles acabam misturando. É mais do que. Não é só um sotaque igual aqui, é uma. Tem até construções verbais diferentes, assim. E eles devem misturar, né? Mistura. É. Porque no Paraguai é muito assim. É, não, No Paraguai fala-se Guarani Isso, é, tipo e isso. espanhol. Então eles misturam Os dois, né? o Guarani com o espanhol. Muitas vezes está falando com um paraguaio e ele fala algumas Porque o que palavras. aconteceu na Itália, né? A Itália, ela virou um país mesmo unificado, o nerd de história aqui, né? Aham, eu gosto também. Ela virou um país unificado no final dos anos 1800. Foi recente, né, cara? Então, antes disso, ela era principados. Aham, Então é difícil você, tipo, acabar com a língua de cada micro-região sem dessa. Né? dúvida. Aí Eram quando- vários reinos, até muito Isso. diferentes, né, Aí cara? quando foi tudo unificado, apesar de ter uma língua clássica, cada lugarzinho ficou com sua Sim, cultura. Né? muito interessante. E é muito engraçado que antes era uma coisa só, né? Exato. Com Roma, né? Isso com o latim, né? Se bem que antes de Roma Já tinha também também- eram os povos Isso. separados, né, cara? Ali no sul era muito grego, né? Isso. Ah, você tá sem qualidade. Não tinha visto que tinha estourado a qualidade assim. Mas isso é na Santiago, Ah, em Santiago. cima do Sky Costaneira. É o... Aquele prédio gigante que tem. Ah, tá. Também tem o... Pode trocar. Vai ser em Cuba já. Putz, você foi pra Cuba, Foi cara. 2 vezes. Que louco, hein? Cara, os carros da década de 50, né, cara? E táxi, funcionando. Funcionando. E eles se viram lá, porque eles estão embargados, né? Então eles consertam com o que eles têm lá. O que tiver, né? Isso foi agora em Portugal também. Eu gosto de tirar muito foto da. Outra sériezinha que eu tô fazendo, eu gosto de tirar foto quadrada, né? Eu mudo o aspect ratio na câmera mesmo. E tirar foto de coisas banais, assim, sabe? Tipo. Só o sol Isso aqui batendo. isso aqui é no Brasil, né? Não, isso daí é em Portugal. Ah, é verdade, o telefone. Voltou. Ah, tem mais. Isso é em Portugal também. Aí, voltamos, né? Aí voltou. Tinha mais foto de Cuba, não sei se não chegou. Tem mais de Cuba? Tava Tem. Ah, Isso, tá. Isso daí é em Portugal também. O que é da Revolução dos Cravos? Revolução dos Escravos. Eu fui na passeata de 25 de abril, né? Que foi aniversário esse ano. E foi muito legal, cara. Fui com os amigos portugueses. Ah, que massa. Isso é da passeata desse ano também. E fiquei impressionado com a quantidade de gente que fica na rua lá. Isso daí era do mesmo dia também. Ah, esse aqui é o de Buenos Aires. Buenos Aires. Tá meio misturado, né? Buenos Aires. Tá meio... Tá meio repetido. tá meio não sei- repetido. Ixi, Buenos Aires. Aí, voltou. Ixi, misturou tudo. Buenos Aires. Cara, olha o contraste. Isso é Buenos Aires, né? Buenos Aires, né? Ficou legal as cores, ficaram legais as cores. Isso aqui em São Paulo já. Aí você também estava querendo fazer uma série sobre hotéis antigos de São Paulo.
é pegar esses hotéis raiz, sabe, Do centro, assim. do centro. Só que eu tô com muita dificuldade de achar hotéis que tem um letreiro tão, tipo, igual esse daí, sabe? Tem que pegar do Maxud lá, tá fechado, né? Mas tá com neon, será que funcionou? Cara, não sei, acho que não. O legal é esse neonzão, assim. Tá com o tablado, tá aqueles tapume, né? Eu acho que fechou Eu tudo. gosto desse neonzão, assim, sabe, estourando. Eu acho Acho que que eu já... agora foi. Essa é a Cuba tá. já. Cuba? Cuba. Cuba. Cuba também? Esse trio Cuba. Cara, é muito louco. Tem espingarda de pressão? Expressão, Cuba? é. Chumbinho, acho, né? Chumbinho. Nossa. Também Cuba? Também. Caraca, que gambiarra, É que eu cara. tava com as fotos já. De Cuba tava separado lá já. Que gambiarra. Como que ele se entende nisso aí? É isso que é o interessante da foto. E deu bem a paleta, né? A paleta da camiseta Foi dele com o muito, fio. muito interessante. É, com o fio. E teve os detalhes aí do verde, do amarelo aqui do vermelho. Muito legal. Cuba também. E aí, as pessoas? Ah, lá eles são muito. Gostam bastante, né? É? Mas assim, pra fotografar é super de boa, né? São super de boa, super abertos, assim. Aham. Eu sinto que aqui em São Paulo é mais difícil do que lá. É, né? Quem gostou muito foi o Guto. Guto foi. Ah, o Guto foi, ele fez o workshop É. lá esse ano, né? Falou que foi bem legal. Ano que vem eu vou fazer workshop com o Guto nos Pampas. Ah, puxa. Eu quero ir pra lá em abril. Cara, vou ver se até me organizo, cara. Você vai em tudo também, né? Ah, eu gosto de Muito bom, participar das coisas. cara. Legal. Cuba. Muita cor, né? Cuba tem muita cor, né, cara? Eu acho que parou bem nos anos 50, que tinha muita cor, né? É, exato, é. Olha o Fordzão aqui embaixo, olha que bonito. A criançada super solista lá. O povo simpático, né? Mas o caribenho é assim, né? Dizem, eu não conheço a Colômbia, né? Dizem que a Colômbia é um dos Muito. melhores lugares pra você Muito legal. fazer fotografia de rua. Eu fui para um workshop o ano passado lá em Bogotá. É, legal. Era um workshop de comida, cara, que nem é minha área, né? Mas eu falei, vou lá. Vou lá ver qual é, né? Que era um casal que eu seguia, gostava muito do trabalho deles, do Instagram. Aí eu falei, eu vi que eles estavam dando curso, Legal. falei, cara, vou lá, vou ver qual é. Pô, e tinha fotógrafos de 14 países, cara. Nossa, que legal. Eu era o único brasileiro. Mas assim, América Latina inteira, cara. Tipo, Peru, Chile, a própria Colômbia, Venezuela, as Ilhas do Tudo Caribe, de fotografia de comida. tudo de comida. Ah, que É. legal. Mas assim, o pessoal faz tudo, né? Fotógrafo é versátil, né? Sim, com certeza. Ainda mais hoje em dia, né? Mas o que me marcou foi a simpatia. Assim, as pessoas muito acolhedoras. Todo mundo que cara. vai lá me fala isso mesmo. Pô, impressionante. Como são, assim, simpáticas. E na Colômbia achei as pessoas muito simpáticas também. Tipo, o atendente, as pessoas sempre solícitas, simpáticas. Eu quero ir em breve, queria ir pra Bogotá mesmo e quero ir pra Medellín também. Eu quero voltar. Eu tenho amigo lá, vou ver se eu volto. É um lugar bom pra fotografar, inclusive. Eu não fotografei lá, foi só pro curso. Mas teve gente que fez street lá. Ah, eu gosto bastante. Tem que aproveitar, né, Geralmente cara? quando eu vou viajar, eu vou uns dias antes só pra ficar na rua, e depois minha mulher vai e me encontra. Tem que ser, tem que fazer isso. É porque levar tua mulher, se ela não for fotógrafa, é um saco, né? Ela fica andando comigo e tendo que parar a cada 30 segundos. Eu faço isso. Boa ideia, cara. Vou falar pra minha mulher. Falar assim, ó, eu vou antes, fico uns 3 dias fotografando e você chega depois. Ou deixa no shopping, né? É isso aí. Ou no hotel. Que pra gente o shopping é um saco, né? Eu falo bastante, você pode fazer seu rolê, eu vou ficar aqui, depois a gente se encontra nesse horário. Cara, minha mulher quando vai no shopping de viagem assim, putz, eu fico igual o banquinho lá que você tirou a foto ali. Eu fico durmo no banco, como no banco. Isso aí. Pô, legal, Diogo. Muito, muito bom. Agradeço a tua Obrigado, passou rapidinho. disponibilidade, cara, O papo foi bom, passou rápido. de estar aqui com a gente e portas abertas aí pra você com o Fugex Lovers. Vamos fazer mais coisas assim. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.